Tudo bem, pastor João? Seja bem-vindo. Hoje estamos juntos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Pastor, eu estou aqui com a minha lição em mãos. Inclusive, pastor, parece que hoje é um dia que a gente está dando uma ênfase, né? Porque amanhã vai ser um dia especial para assinaturas. Então, dê suas boas-vindas a todos que estão conectados com a gente e fala um pouquinho como a gente pode ter esse guia aqui para todo o ano de 2021. É isso mesmo, pastor Fanuel. Bom dia a todos, a você amigo que nos assiste. Para mim é um privilégio, pastor Fanuel, estar com vocês aqui na Igreja do Marco. É sempre uma oportunidade assim, muito especial para mim estar com vocês aqui, poder participar desse momento aqui, de lição de Escola Sabatina. Sem dúvida nenhuma, é muito especial. Pastor, amanhã é o dia D, é o dia para a gente renovar ou assinar, para você que ainda não assina, a lição da Escola Sabatina. E nós estamos fazendo um grande movimento em todo o território da Associação Norte do Pará. Na verdade, é em todo o campo da União Norte Brasileira. Possivelmente, pode ser que tenha pessoas de outras localidades nos assistindo também, fora do território da Associação Norte do Pará. E nós estamos aí desafiando cada membro a assinar a lição da Escola Sabatina. Mas por que a lição? Porque a lição é uma grande bênção. A lição é uma ferramenta poderosa que nos leva ao estudo da Palavra de Deus, pastor Fanuel. Então, a lição, ela é o estudo sistemático da Bíblia, ela facilita a nossa compreensão do texto sagrado. Eu aprendi muito essa semana e eu tenho certeza que a lição ela cumpre o seu papel de nos levar para a Escritura Sagrada. Pastor, como a pessoa pode fazer a sua assinatura? O que ela deve fazer? Há algum canal ou canais que a gente pode sugerir aqui para quem quer fazer assinatura? Pastor, é muito simples, basta você acessar o site projetomaná.com.br, você já entra ali e você já adiciona os seus dados e você já gera o seu boleto, ou você pode parcelar no seu cartão ou também no 0800 da Casa Publicadora Brasileira. E é muito rápido, pastor, é muito simples. A vantagem de fazer assinatura, ela sai um pouquinho mais em conta do que você comprar avulsa e ela chega com bastante antecedência. Só para você ter uma ideia, a lição do próximo trimestre, eu já estou com ela em mãos. Então, assim, não corre o risco de você ficar sem o seu alimento diário. Esses são um dos benefícios do Projeto Maná. Além de outros benefícios também, amanhã nós vamos ter a Central Maná, direto do Adventista Norte, onde vão ter várias premiações, vamos fazer vários movimentos, participações. Já coloque aí na sua agenda. A partir das 9 horas da manhã estaremos com todo esse movimento do Projeto Maná. E eu queria parabenizar aqui a Igreja do Marco, pastor, porque vocês são um parceiro nosso aqui. Foram destaque no ano 2019 em lição de Escola Sabatina. Parabéns aí, que possamos continuar avançando para a honra e para a glória do nosso Deus. Pastor, algumas pessoas têm dificuldade com a assinatura pelo meio digital. Para quem mora na Grande Belém também, parece que amanhã vai ter alguma outra opção para fazer assinatura. Isso, pastor, a CPB ela vai estar aberta aqui, a loja ao lado aqui da Igreja do Marco, ela vai estar aberta, ela vai estar das 9 às 17 horas, fazendo esse atendimento. Você que gosta de fazer presencial, você poderá ligar também, ou seja, toda a nossa estrutura, desde da loja aqui de Belém, da CPB, estarão atendendo. Na CPB até 8 horas da noite, pastor, vai estar aberto, atendendo no 0800, atendendo no site, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Nós já temos mais de 6.000 pessoas que assinaram a lição da Escola Sabatina. Somente no nosso território? Somente no nosso território. Que bênção. Nós estamos felizes. Nós sonhamos em ter pelo menos, pastor Fanuel, 12.000 pessoas. Por que 12.000 pessoas? Porque nós temos hoje mais de 35.000 membros no nosso campo. Então nós sonhamos em ver mais de 50% dos nossos membros com a lição da Escola Sabatina. E eu tenho certeza que se nós alcançarmos esse objetivo, isso vai ser uma grande bênção para os membros do nosso território. Amém, pastor. Bom, nós vamos fazer oração, já tem várias pessoas entrando aqui no nosso chat, eu queria convidar você a participar, envie aqui a sua pergunta, seu comentário da lição aqui com a gente. Obrigado aí a Iraci, a Leonildes, a Aparecida, a Mariana, a Sheila, a Joyce. A Joyce pergunta, pastor João, assim, ó, como eu faço para comprar a lição online? Eu moro em Portugal, há como a pessoa que mora em outro país ter acesso à assinatura, pastor? Ela perguntou, mas aí é assinatura avulsa ou é online, pastor, no aplicativo? Eu creio que ela... na dúvida. Eu também fiquei, mas eu acredito que talvez ela queira falar da lição mesmo. Há como ser enviado para outro país? Pastor, a Casa Publicadora,
Tá aí uma boa pergunta que eu não vou responder, até porque nós estamos ao vivo, e é a primeira vez que alguém me pergunta fora do nosso território, e eu não sei dar essa resposta assim com precisão. Se existe um sistema de envio da CPB para outros países, mas eu vou voltar aí na Joyce, e após eu volto nos comentários aí da live, eu vou em busca dessa resposta, porque realmente fora do nosso território, eu não sei porque tem a questão dos correios, eu não sei como é que funciona, então eu teria que ver esse detalhe. No entanto, uma forma prática seria você ir ali na Play Store, você acessar o aplicativo da lição e você já tem como comprar ali, e você pode ficar com a sua lição por meio do aplicativo. Então é uma forma rápida, fácil, e eu tenho certeza que é funcional para você assinar a lição. Ok. Obrigado também a presença da Ivanise, lá de Teresina, Piauí. Seja bem-vinda. E a Maeli também Almeida, minha filha, que está lá de Goiás. Seja bem-vindo, viu, filha, ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Está estudando lá no IABC. Que Deus abençoe você e os seus colegas aí do internato. Pastor, algumas pessoas, quando falam de assinatura, aqui na região norte, elas têm dificuldade porque criou-se em algumas um bloqueio em virtude de não chegar pelo correio em algumas localidades. E eu já entendi, eu creio que algumas pessoas precisam entender que por termos uma loja da CPB aqui, quando isso acontece, há um recurso que pode ser realizado para ter a lição em mãos, não é isso, pastor? Eu creio que seria bom passar essa informação para as pessoas poderem acreditar que a assinatura é um meio seguro e ainda que aconteça algum problema e você não receba, há como você ter acesso à lição, já que você confirma que fez a assinatura. Então, pastor, à medida que você faz a assinatura na CPB, você irá receber. Se acontecer algum extravio dos correios, você pode ficar tranquilo que a CPB ela reenvia a sua lição. Mesmo que não seja problema da editora em não enviar. A maior parte dos nossos problemas está ali na hora da entrega, o extravio, e já ocorreu também desvio de carga, mas em todas essas situações você pode entrar em contato com a casa ou com a loja da CPB mais próxima de você. No caso, se você mora aqui na região de Belém, você pode ir ali na loja da CPB e você então será atendido e você receberá a sua lição. Então, em nenhum momento você vai entrar em prejuízo. Pelo contrário, já aconteceu, pastor, de a minha lição não chegar, quando eu morava na cidade de Moju, não chegou a minha lição, e eu liguei e reenviaram, depois chegaram as 2 lições. Então, acontece isso, o objetivo é que não aconteça isso, nós estamos trabalhando para que não aconteça. Se você tiver uma caixa postal, vai facilitar bastante. Talvez você é líder de uma igreja e você puder juntar algumas pessoas e fazer uma caixa postal, a segurança é maior. Porque na caixa postal não tem essa questão do carteiro sair para entregar na sua casa, de não encontrar, de ter que, enfim, ocorrer aí algum extravio. Então, é uma das facilidades. Mas em nenhum momento a pessoa vai ser prejudicada, pastor. E lembrando, né, pastor, que a assinatura é economicamente mais viável, né, do que você ter que todo mês vir adquirir a lição avulso. Então, o custo é bem menor, não é isso? O custo é menor. E toda vez que você tem que se deslocar da sua casa até uma loja, você tem um custo. Às vezes você não para medir esse custo, mas imagina, por exemplo, que você mora ali a 15 quilômetros. Eu moro em Marituba, por exemplo. Eu poderia, a cada trimestre, me deslocar até a loja da CPB, a 15, 16 quilômetros, mas isso gera um custo, tempo também. Então, você economiza de todas as formas. É mais barato, você economiza tempo, dinheiro e recursos também, pastor. Então, sem dúvida nenhuma, a assinatura da lição é o melhor caminho. Então, amanhã é o dia para a gente assinar a nossa lição. Então tá aí o desafio, o convite para você assinar a sua lição. Obrigado também a presença do Dinho Gurjão, do Tarciso, do Jorge Elias, que ele diz assim, a lição é alimento. Alimento não pode ficar sem, né, pastor? Isso mesmo. A Maxileia e a Joana Angélica. Ela até diz assim, olha,
o meu correio já atrasou, mas a CPB mandou outra. Isso, eles sempre fazem isso, pastor. Muito bem. E o doutor Jorge Elias diz assim, todas as vezes que não chegou, eu liguei e mandaram outra rapidinho. É isso mesmo, eles enviam o mais rápido possível para que você não seja prejudicado. Que benção, obrigado aí pelos irmãos aí que estão contribuindo aí com esse momento. Participando. Gerando mais confiança ainda. Isso é mais um incentivo para você assinar a sua lição. Muito bom. Pastor, vamos fazer a oração? Vamos, sim. Nosso estudo de hoje, desenvolvendo uma atitude conquistadora. No nosso guia de estudos é a lição número 9. Então vamos pedir a direção de Deus. O senhor pode nos conduzir nessa prece? Sim, pastor. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por estarmos juntos aqui para recapitularmos essa lição maravilhosa que estudamos durante esta semana. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente aqui conosco e nos ajude, Senhor, a compreendermos, mas também esteja no coração de cada amigo que está nos assistindo nesse momento, que abra a mente dele, abra o coração dele, para que ele possa compreender, para que ele possa aceitar e praticar também os ensinos da Tua Santa Palavra. Continua conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso texto inicial para começar a nossa conversa, lembrando que você pode enviar pergunta, um comentário no chat e interagir conosco. É o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Pastor João, hoje nós temos um mundo bem diversificado na questão religiosa. A cosmovisão de cada um é muito diferente. O mesmo Brasil, que é um país cristão, nós temos múltiplas religiões. Como a gente pode, pastor, começar esse bate-papo com base no texto que fala que eu tenho que dar razão da minha fé, eu tenho que testificar da esperança que move meu coração, mas ao mesmo tempo eu preciso ter respeito, equilíbrio e amor às pessoas que pensam diferente. Como associar essas duas coisas? Em viver a fé, em propagar, testemunhar, alcançando outras pessoas, mas ao mesmo tempo respeitando as diferenças religiosas e a cosmovisão do meu semelhante. Esse verso ele é bem interessante, pastor Fanuel, porque esse verso ele começa falando sobre santificação, sobre alguém que vive uma experiência de andar com Cristo. Ou seja, à medida que eu ando com Cristo, à medida que eu caminho ao lado dele, à medida que Cristo habita no meu coração, transforma a minha vida, isso me leva a uma nova perspectiva de vida. E é interessante que o fato de eu estar convicto da minha fé, da minha crença, da minha vida em Cristo, isso não me dá o direito, pastor Fanuel, de eu expor isso de qualquer maneira, porque o final do versículo é bem interessante. Ou seja, toda essa fé em Cristo, até a vida que eu tenho em Cristo de santificação, tudo isso deve ser administrado com mansidão e temor, para que isso de alguma forma não se torne uma vaidade, e eu vou chamar aqui, pastor, de vaidade espiritual. Às vezes o fato da gente viver uma vida em Cristo, e realmente é muito prazeroso a gente ver uma vida em Cristo. Uma vida em Cristo é uma vida feliz, você se torna uma pessoa realizada, você aprende coisas da Escritura Sagrada, você começa a descobrir coisas na Bíblia que antes você não conseguia enxergar, e isso de alguma forma às vezes quer extravasar no coração do ser humano, e às vezes até na boa intenção a gente acaba machucando quem a gente não queria machucar. Então é nesse ponto, é nessa experiência que o texto dessa semana nos desafia a contarmos dessa experiência, mas com mansidão e temor. Ou seja, a verdade precisa ser compartilhada, a experiência da salvação, ela precisa ser levada adiante, mas precisamos ter mansidão, precisamos de temor, precisamos ir com cautela, porque talvez nós possamos ser mal compreendidos, às vezes por uma palavra, por uma atitude, por um comportamento. Vou dar um exemplo, você estuda na Bíblia que o dia que deve ser guardado é o sábado, mas isso não dá direito de você ferir quem pensa diferente de você.
No entanto, se em algum momento você for desafiado a viver esse princípio, não quer dizer que você vai deixar de viver para agradar a pessoa. Você precisa viver aquilo que você acredita. E não argumentar, né? não entrar em debate, mas viver aquilo que você acredita. Eu creio que o maior desafio é a gente procurar viver mais a palavra de Deus e entrar menos em debate, pastor. Entrar menos em debate, em discussão. Porque quando a gente vive, a pessoa ela observa aquilo que você está vivendo, aquilo que você está praticando. E de alguma forma, às vezes, o viver, ele não acaba se tornando uma ofensa para quem não vive. Mas a pessoa acaba comparando. Peraí, ele guarda o sábado, eu guardo o domingo. Então, às vezes, mesmo sem palavra, você acaba ensinando. Interessante, pastor, que a lição propõe o maior exemplo, o nosso maior modelo, que é Jesus. Isso. E a lição, inclusive, cita que ele não tinha nenhum traço de orgulho, arrogância no falar, no agir. E mesmo quando ele precisou ser um pouco mais firme com lideranças religiosas que estavam afastadas do ideal divino, ele foi firme, mas ao mesmo tempo ele foi respeitoso. Então isso mostra que o exemplo de Cristo é um exemplo no qual ele soube lidar com as diferenças religiosas, as diferenças culturais, mas ao mesmo tempo ele soube atrair. Então parece que a religião de Cristo ela era de atração, não de divisão. Até aquelas falas mais duras de Cristo, lembro de ter lido uma citação do Desejo de Todas as Nações, pastor Fanuel, quando Jesus fala ali, raça de víbora, hipócrita, o Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White, diz o seguinte, que ele falava isso com lágrimas nos olhos. Olha que interessante. Então, ou seja, ele não falava isso para ofender, mas era aquilo que ele acreditava e havia lágrimas em seus olhos, havia compaixão nas suas palavras. Porque quando a gente lê de maneira rápida, parece que ele está dando ali o famoso chicote, né? Essa que é a ideia que a gente tem assim, de maneira rápida. Mas quando a gente faz uma análise, não, Jesus ele sentia, ele chorava, ele sentia muito quando ele tinha que fazer essas advertências duras. Ou seja, aquilo que Paulo vai descrever lá na frente era a verdade com amor. Havia amor nas suas palavras, mesmo na repreensão. Pastor, a gente vai agora pensar um pouquinho sobre receptividade ao evangelho, ou níveis de receptividade. Cada um de nós está em um nível, ou conhece pessoas em um nível diferente. Algumas estão mais abertas, mais receptivas, outras estão mais fechadas. Por exemplo, nosso guia de estudos aqui, ele recomenda que a gente relembre a história que aconteceu entre Cristo e a mulher samaritana, está no Evangelho de João, capítulo 4. Uma mulher que saiu no horário do sol alto, né, meio-dia, para não se encontrar com ninguém, ela estava fechada por ter falhas, pecados, e ela não queria encontrar ninguém. Cristo aproveitou aquela oportunidade e introduziu um diálogo com ela e usou o problema dela para despertar nela a necessidade de Cristo, do Salvador. E a transformação na vida dela foi tão grande que ela tornou-se uma importante missionária na sua cidade, que trouxe muitas pessoas até Cristo também. Pastor, como é que a gente pode entender essa questão de receptividade? Como eu posso identificar alguém e tentar pensar no nível de receptividade? Por exemplo, um funeral, pastor, alguém que está ali e ele diz assim, eu tenho a convicção de que o meu familiar morreu, mas ele está no céu agora com Jesus. Esse seria um lugar para a gente dar um estudo bíblico sobre o estado do homem na morte? Ou então, uma pessoa que está na sua religião celebrando o 7º dia do falecimento. E aí eu poderia então usar aquele momento e dizer, olha, você está errada, não é assim que a Bíblia ensina. Como é que eu posso, pastor, ter sensibilidade para falar a verdade, mas entender que cada um tem um nível de receptividade? De que a verdade também é progressiva, né? Então nós precisamos ter esse nível de compreensão. Interessante, voltando na história da mulher samaritana, existia aquele embate entre os judeus e os samaritanos, que já era bem conhecido nos tempos de Cristo. E Cristo poderia, quem sabe, ter entrado nesse embate, né? E a grande questão era a do Monte Herezim, aonde que é o local que deve ser adorado. A mulher até quis introduzir esse debate. Você percebe que na fala da mulher, ela tenta entrar nesse debate. Aonde é que é o monte que nós devemos adorar? Mas é interessante que você percebe que Cristo não faz questão de ficar nesses debates. Pelo contrário, ele vai nas necessidades que a mulher tem passado. Então aqui nós temos uma grande lição. Às vezes
nós queremos debater religião. Nós queremos debater aquilo que a gente conhece. Pelo fato de eu conhecer, eu agora vou impor aquilo que eu conheço. Enquanto você estava falando aí, pastor, eu me lembrei de uma situação que eu estava estudando a Bíblia com um amigo. E nós estávamos ali na terceira e na quarta lição. E o amigo, de maneira muito gentil, nós temos a crença da questão da alimentação, de alguns alimentos, a gente não nos alimenta, né, com algum tipo de comida. E é interessante que ele, fazendo assim de todo o coração, sabe, eu vi assim muita sinceridade da parte dele, ele nos levou a uma pizzaria e ele pediu antecipadamente todas as pizzas. E aqui não tinha bacon, tinha camarão, né? Então a gente não se alimenta desse alimento. Só que eu vi assim tanta sinceridade, ele estava feliz. E eu vendo aquela cena ali, eu fiquei orando a Deus para como lidar com aquela situação, sem ofendê-lo, sem de alguma forma magoar aquela pessoa. E eu orei a Deus e pedi muita sabedoria naquele momento. Nós estávamos na terceira e na quarta lição ali, se eu não me engano. E chegou uma hora assim que eu cheguei com ele, o nome dele era Júnior. Eu até mandei o link para ele, espero que ele esteja nos assistindo. Eu falei, Júnior, eu poderia fazer um pedido de alguma coisa? Aí ele falou, não, pastor, você pode pedir. Aí eu peguei ali o cardápio e eu pedi uma pizza. Ele falou, não, pastor, mas eu já pedi todas as pizzas. Ele falou para mim. E eu fiquei orando para ali. Aí Deus abençoou que alguém entrou na história e falou assim, não, Júnior, aqui ele não come esses alimentos. Aí ele colocou a mão na... pastor, você não come, me perdoe, tudo. Ele falou, mas por que você não come, pastor? E ali na mesa, estavam seus familiares, seus filhos. E eu falei, Júnior, em outro momento nós vamos estudar sobre isso. Porque aquele não era o momento. Talvez se em outro momento, eu tenho até um pouco o espírito meio para cima, eu poderia já entrar ali e responder. Mas ia estragar todo o ambiente. Talvez depois daquele encontro ele ia se fechar para as verdades da Bíblia. Aí quando chegou no estudo sobre os alimentos, eu falei, você lembra daquele dia que eu não me alimentei? Hoje eu vou te explicar o porquê que eu não comi aqueles alimentos. Aí eu fui para a Bíblia. E ele abriu o coração dele e entendeu. Veja, ele entendeu a verdade e não se sentiu ofendido. Então nós precisamos, pastor, muita sabedoria para lidar com esse tipo de questões. E Cristo teve com a mulher samaritana. Ele começou discutindo na necessidade básica da mulher, que era a água. Mulher, dá-me de beber, mas Senhor, como que você não tem como tirar dessa água, porque o poço é fundo? Ele falou, não, mas eu estou pedindo para você me dar água. Não, mas os judeus não podem, eles não se dão com os samaritanos. Então Jesus partiu dessa necessidade e foi entrando na vida daquela mulher e foi transformando a cosmovisão dela, e depois ela se torna uma testemunha poderosa de Jesus Cristo. Depois ela aceitou as verdades da palavra de Deus. Então nós precisamos aprender essas lições. E é interessante que depois, quando Filipe retorna ali em Samaria, depois da descida do Espírito, depois que Cristo já nem estava mais na terra, que faz o seu retorno em Samaria, milhares de pessoas começam a tomar decisões ao lado de Cristo. Dezenas de pessoas aceitaram por meio do testemunho da mulher samaritana, e depois teve muito mais samaritanos que aceitaram a palavra de Deus, por causa de um contato, por causa de uma palavra bem dita, no seu tempo, alcançando o coração de uma pessoa, o reino de Deus se multiplicou, né? Interessante, pastor, o exemplo que o senhor colocou aí. A gente não deve quebrar princípios de Deus, não, mas deve ter amor em viver esse princípio, para não magoar a outra pessoa, porque pode ser que alguém fale, eu comi mesmo, não estou nem aí, a pessoa depois eu explicava para ela. Então tem que ficar bem claro que a gente não pode passar por cima de princípios, porque senão até depois você vai dizer, mas aquele dia você comeu, então come de novo, de vez em quando, não tem problema. Então tem que ter muito tato com isso também. Aqui nós precisamos ter claro que princípios, eles não se negociam em nenhum momento. Nós precisamos ser fiel naquilo que a gente crê. Agora, isso não me dá o direito de eu ofender a pessoa, de eu achar que a minha comida é melhor do que o outro, porque ele está num processo, a verdade é progressiva, ele ainda não teve a luz, pode ser que já tenha tido, mas na sua maioria das vezes ele está num processo de recebimento da verdade. Então, eu preciso estar convicto daquilo que eu estou vivendo, mas isso não quer dizer que a pessoa naquele momento já tenha que viver do jeito que eu vivo, porque a verdade ela é progressiva. Pastor, nós temos várias participações aqui. Por exemplo, nós temos aqui a Maxileia Marques.
Ela é de Anápolis, Goiás. Que benção. E ela diz assim: amo assistir as mensagens da Igreja do Marco. Maxileia, muito bom ter você com a gente, receber aqui a sua motivação, o seu recado para a gente. Fico feliz. O Rosinaldo Leite diz assim: o amor de Cristo é muito mais profundo que qualquer pecado do ser humano. É nisto que se baseia a esperança da salvação. O Cláudio Almeida, pastor, faz uma pergunta aqui para universitários, viu? Olha o que ele diz aqui. Se eu não souber, pastor, nós vamos ter que passar, hein? Vamos ter que passar para frente. Na visão pós-moderna, em que a verdade absoluta não existe, como apresentar a nossa verdade? Nossa, que pergunta, hein? Qual é o nome da pessoa aí, pastor? O Cláudio Almeida. Ele é professor aqui da Escola Sabatina, deve estar em casa. Parabéns pela sua pergunta. A verdade, existe hoje essa tendência de que não existe verdade absoluta. Isso realmente é um fato. Essa visão ainda veio depois da Revolução Industrial. A gente vive esse momento onde o ser humano ele acaba se tornando o centro, onde Deus não é mais o centro, de que a verdade ela se torna relativa, cada pessoa vai tendo a sua visão diferente da verdade. Mas teve uma jovem, uma adolescente, que ela me falou algo que não saiu da minha mente. De tudo que eu já li sobre esse assunto, uma adolescente diz assim: sabe qual é a melhor maneira da gente crer em algo? É quando a gente vê pessoas apaixonadas fazendo aquilo. Uma jovem, ela falou assim, porque os adolescentes hoje, eu considero eles pós-modernos, porque nós já estamos aí somos da ala mais conservadora, né? O adolescente já nasceu nessa era digital, nesse mundo pós-moderno. E hoje, essa geração, pastor, eles precisam ver mais o evangelho na nossa vida. Então, hoje é menos argumento, menos debate e mais o evangelho sendo vivido na nossa vida. Então, é a forma que a gente vai trabalhar com o pós-moderno. O que aquela adolescente estava dizendo, ela estava dizendo assim: eu preciso ver o evangelho nos cristãos de hoje. Eu preciso, as pessoas querem que eu me apaixone pela Bíblia, mas eu preciso ver pessoas apaixonadas pela Bíblia. Então, eu creio que a melhor forma da gente fazer com que alguém se apaixone por algo é você estar ao lado de alguém que é apaixonado por aquilo. E isso acontece, pastor. Isso acontece quando você começa a conversar com alguém que é apaixonado por algo, começa a falar daquilo dia e noite. Eu tenho um amigo chamado Hilton, que ele é apaixonado por abelha. Ele trabalha com apicultura. E é impressionante, pastor. Ele falando em abelha, você fica com vontade até de tomar ali o mel, de querer conhecer, porque ele fala dia e noite de abelha. E você sente vontade também de querer conhecer de abelha. Então, hoje nós precisamos de uma geração, pastor, que fale mais de Cristo, que viva Cristo, que respire Cristo, a tal ponto das outras pessoas olharem e falar: peraí, mas o que é essa pessoa que você fala tanto? Eu quero conhecer também. E ao ele entrar em contato com a nossa vida, com a nossa família, e é por isso que hoje nós estamos numa assembleia de pequeno grupo aqui na Igreja do Marco, pastor. É por isso que os pequenos grupos, eles são fundamentais para esse momento. Porque o pequeno grupo é eu trazer alguém para dentro da minha vida. Não tem jeito. Não tem como nós evangelizarmos hoje nesse público pós-moderno se nós não trazermos a pessoa para a nossa vida. Jesus, ele trouxe aqueles 2 discípulos para a vida dele, para a vida de oração dele, para a vida de estudo dele, para que ele pudesse mudar a cosmovisão, a visão de vida daqueles 12. O problema é que às vezes a gente quer alcançar as pessoas à distância. E hoje no público pós-moderno isso aqui não funciona. Porque é vida com vida, é coração a coração. E eu tenho certeza que essa é a maneira que nós iremos alcançar pessoas para o reino. Inclusive, pastor, é importante a gente lembrar que vida espiritual, ela não vai ser desenvolvida eu me isolando da sociedade. Não é eu ir morando lá no meio do mato que eu vou ter uma vida espiritual melhor. É eu aprendendo em meio às pessoas, à sociedade que eu vivo, a ter coerência na prática dos princípios bíblicos e ser luz, ser um farol para as pessoas ao meu redor. Porque é isso que Cristo espera de nós, né? Ser sal à terra e luz ao mundo. Né, pastor? Foi isso que Cristo fez. Mulher samaritana era desprezada. Jesus entra na vida da mulher samaritana. A mulher cananeia, que eu creio que vai ser o próximo exemplo aí, também era alguém desprezado pela sociedade. Jesus entra na vida da mulher cananeia. Então, eu só posso alcançar uma pessoa se eu entrar na vida dela. É por isso que o primeiro contato tem que ser amizade, tem que ser eu ganhar o coração, para que depois eu possa falar: segue-me. Depois eu possa entrar com a palavra de Deus. O problema é que às vezes nós queremos iniciar com o debate.
iniciar com os pontos que são incomuns. E aqui que mora o problema. Nós precisamos começar o nosso diálogo com os pontos em comuns. O que tem de... o que nós podemos concordar? O problema é que a gente quer sempre entrar no ponto discordante. E aqui que mora o perigo, né? E aí tem aquela questão do grau de receptividade. Então, se eu primeiro tiver com a pessoa pontos em comum e aprofundar esses pontos, ela vai tornar mais receptível para os pontos que não são tão próximos. É interessante, pastor, que quando você analisa Cristo, para cada pessoa, Jesus fazia uma abordagem diferente. Para a mulher samaritana, o ponto de contato foi a água. Para Nicodemos, o ponto de contato ali em Nicodemos era o conhecimento da lei, de tudo aquilo que ele já conhecia, o novo nascimento, porque era a linguagem que Nicodemos compreendia. Então, para cada público, Jesus adaptava a sua abordagem. Ele não tinha uma abordagem geral, mas ele ia personalizando a sua abordagem. Isso aqui nós temos um princípio. Para cada pessoa, nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo para sabermos abordar aquela pessoa, para criarmos pontos de contato e depois entrarmos então com a mensagem da verdade. Perfeito, pastor. Alguns comentários aqui estão surgindo no grupo. Nós temos aqui o Raimundo, ele admira a escola sabatina, diz que a lição é muito pedagógica e traz melhor compreensão da Bíblia a cada semana. Obrigado, Raimundo, pelo estímulo a todos estudarem a lição. A Aparecida de Fátima diz: toda correção com amor atrai Jesus, que tinha autoridade e amor. A Ione está lá de Salinópolis, foi a nossa diaconisa aqui, Ione Rocha. Bem-vinda, irmã Ione, que Deus abençoe você, a senhora e toda a sua família. O Dinho Gurjão: não importa a que classe social você pertença, não importa a sua etnia. Quando você abre o coração ao Evangelho, acontece o milagre da transformação. Amém. Isso mesmo. A Aparecida de Fátima é lá de São Paulo, a cidade de Assis. Ela diz assim: eu não perco aí. Depois que termina a programação do Marco, eu vou assistir em outras igrejas, mas primeiro a do Marco. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, Aparecida? Que benção, pastor. Tem uma audiência aí muito boa. Olha aí. Tem seguidores fiéis. A Gorete, lá de Teresina, a Ivanise. O Cláudio Almeida está participando bastante com a gente. A gente coloca aqui, pastor, uma citação de um texto, onde Paulo fala que nós preguemos em tempo oportuno e não oportuno. Como a gente pode tornar isso prático, pastor? Está lá em Tessalonicenses 4, versículo 2. Como pregar em tempo oportuno e não oportuno? Porque dá a entender que esse não oportuno seria um momento em que a pessoa não está num grau de receptividade adequado para aquela verdade. Então, como é que seria o ponto de equilíbrio para a prática desse conselho de Paulo? Bom, esse é um desafio hoje. E o Evangelho, hoje nós pegamos o Evangelho e colocamos ele dentro de uma sistematizamos ele em aula, e nós achamos que a única maneira da pessoa compreender do Evangelho é por meio da escrita, é por meio dele sentar, dele estudar. Veja, essa forma, ela não era esse método do Antigo Testamento. Como é que o Evangelho, pastor, era pregado no Antigo Testamento? Era do ponto de vista da vida. Porque não tinha acesso, não tinha livros. O pai aprendia da escritura nas reuniões no templo e ele repassava para os seus filhos. Então o Evangelho ele era passado muito mais da perspectiva da vida do que do papel. Só que hoje a gente imagina que o Evangelho só pode ser pregado no papel ou na fala. E não é assim. O melhor modelo para se pregar o Evangelho é com a vida. Jesus, ele pregava a tempo e fora de tempo. Tudo que Jesus viveu foi pregando o Evangelho. Cada ato que ele fazia, quando ele se retirava para orar, ele estava dando uma grande lição para os seus discípulos. Ele estava dizendo assim: vocês precisam ter uma vida de oração, mesmo sem falar. Então, nós precisamos entender a essência do reino, é eu viver esses princípios na minha vida. Um dia uma mãe me falou assim: eu não sei o que aconteceu com meu filho. Eu compro a lição desde o rol do berço. Por que meu filho se afastou? Eu também não vou aqui julgar essa família. Mas, veja, não é eu comprar a lição e dar para o meu filho que eu já estou ensinando a verdade para ele. Esse é um método que também é válido. Eu faço isso com meus filhos.
Agora, sabe onde é que o meu filho vai aprender sobre honestidade? Sobre não roubar? É por meio da minha vida. Ele vai ver eu negociando. Ele vai ver eu indo. Imagina meu filho me acompanha ali no mercado e eu vou lá na prateleira e coloco algo no bolso. O que eu estou ensinando para o meu filho? Qual é o princípio da lei que eu estou ensinando para o meu filho? Que ele pode transgredir a lei. Então, quando eu vivo o evangelho para o meu filho, eu estou pregando a fora de tempo. Porque ele está vendo, ele nem percebe que ele está recebendo a palavra de Deus. Pelo menos, pastor, é a maneira que eu vejo esse texto. Porque eu aprendo muito mais vendo alguém fazendo. Por exemplo, meu pai é uma pessoa extremamente honesta. Tudo de honestidade eu aprendo com meu pai. Em algum momento, pastor, sempre nós somos tentados, às vezes a fazer algo de errado. Todos nós somos tentados em algum momento. Mas impressionante, toda vez que eu sou tentado a ser desonesto, o que vem na minha mente é a figura do meu pai. E o meu pai nem da igreja por incrível que pareça. Mas veja, o poder da influência, e creio que Paulo está nos ensinando isso. Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E como o Machado de Assis tem uma frase que diz assim, prega o evangelho, se possível, fale. E essa frase para mim ela é muito forte. Então nós pregamos com palavra, claro, surgiu a oportunidade, vamos pregar o evangelho. Abriu porta, vamos pregar o evangelho. A tempo e fora de tempo, nós precisamos pregar o evangelho. Amém, pastor. Obrigado. Importante reflexão. Bom, o nosso guia de estudos, ele faz aqui uma proposta a mudarmos ou a mudança de atitude. E cita aqui algumas experiências bíblicas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vou abrir a Bíblia aqui para a gente acompanhar essa leitura. Evangelho de Mateus, você pode abrir sua Bíblia também. No capítulo 15, versículos 21 a 28. Fala da mulher cananeia, né? A Bíblia diz que uma mulher cananeia, ou seja, era uma nacionalidade diferente do povo judeu, da nação de Israel, e ela procura Jesus, e diz assim o versículo 22, eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, lhe respondeu, não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Pastor, essa história é bem intrigante, não é? Dá a entender que Cristo estava não faça nenhuma pergunta em cima dessa história. Parece que ele estava sendo preconceituoso, duro com aquela mulher. Como é que a gente pode entender essa história e a mudança de atitude ali que acabou se tornando um exemplo de fé, não só para as pessoas daquela época, mas atravessa a nossa época também, atinge a nós hoje? O primeiro paradigma, pastor, que nós precisamos quebrar é que se Jesus estivesse sendo preconceituoso, ele não daria um elogio no final, ponto. Então Jesus aqui não está sendo preconceituoso, porque senão não faria sentido o elogio no final. Grande é a tua fé. Então alguém preconceituoso não faz um elogio no final, concorda comigo? Então vamos aqui deixar, perfeito, colocar esse ponto no i aqui, né? Então Jesus não está sendo preconceituoso, ponto. Se ele não está sendo, então por que essa história aqui meio que intrigante? É interessante estudarmos um pouquinho da cultura dos cananeus. Os cananeus, eles eram uma raça que, se tinha uma raça que era considerada perdida para os judeus, eram os cananeus. Eles eram considerados adoradores das divindades de Baal, vários deuses, Asteroide, Azé, enfim, a listagem era grande. Só para você ter uma ideia, os cananeus, eles também, alguns estudiosos dizem que eles, nos seus cultos, eles sacrificavam pessoas também, e algumas delas eram crianças em adoração aos seus deuses. Então, realmente, era uma nação que era considerada ali pagão. Vamos nos manter distância dessa nação.
E vale ressaltar que o cuidado dos judeus, às vezes a gente quer jogar pedra nos judeus que faziam essa certa separação com esses povos. Mas quando você vai lá no Antigo Testamento, a gente percebe uma coisa, que no Antigo Testamento, a causa do povo ir para o cativeiro era justamente a associação a esses povos. Então, de certa forma, eles estavam com um zelo. Só que esse zelo foi tanto que foi para um outro extremo. É por isso que os extremos eles são perigosos. Então, você percebe que os discípulos aqui estavam mandando essa mulher, ó, despede ela, não queremos nem conversa. Eu estou falando dos discípulos. Nós não estamos falando aqui dos fariseus, nós estamos falando aqui daqueles homens, doutores da lei. Os discípulos que andavam com Cristo estavam dizendo, olha, vamos nos despedir dessa mulher, não queremos problema por perto. Então, realmente, aquela mulher estava sendo muito rejeitada. Mas o que mais nos intriga aqui não são os discípulos rejeitando, mas é a aparente, e a lição usa essa palavra, a aparente rejeição de Cristo. Que, na verdade, não é uma aparente rejeição. Cristo, na verdade, está dando uma oportunidade para aquela mulher perseverar no seu pedido. Sabe, pastor, eu comparo quando você faz uma oração, quando você faz uma súplica para Deus e parece que Deus se cala. E alguém um dia pregando, e eu lembro que desde os 12 anos eu ouço essas mensagens, Deus ouve toda a oração. Em algum momento eu falei, mas Deus não está ouvindo essa porque não respondeu? Como é que Deus ouve se não responde? Deus quer que nós aprendamos a perseverar em nossos pedidos. O que Ele está fazendo com essa mulher aqui? Ele está dando uma oportunidade dessa mulher perseverar no seu pedido. É igual Daniel. Daniel orou 21 dias. 21 dias perseverando. Então quer dizer que Deus não ouviu no primeiro, no segundo, no terceiro? Claro que Deus ouviu. Mas Ele está dando oportunidade para Daniel perseverar em oração. Então, a melhor resposta aqui, pastor, é a perseverança. E ele persevera. E quando ele diz assim, olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, ele de alguma forma está dando mais um motivo para aquela mulher desistir. E ela persevera, e ela avança, e ela adora. Chega um momento que a palavra que usa aqui, ó, é adoração. E ela adora, ela porém veio e o adorou. E nesse momento de adoração, ela sai do seu pedido e começa a clamar. Ela diz, Senhor, socorre-me. Sabe, tem momento na nossa caminhada que a gente sai do estágio da oração e vai para o clamor. A gente começa a clamar. Então essa mulher aqui, ela cresce no seu estágio. Ela vai crescendo na sua súplica. E à medida que ela cresce na sua súplica, e aí então vem as palavras de elogio, de que mulher, grande é a tua fé. Fé aqui, confiança. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Isso mostra que se nós perseverarmos, mesmo quando aparentemente Deus estiver calado, mesmo quando sabe quando a gente pede algo e parece que Deus responde totalmente o contrário das suas expectativas? Foi o que aconteceu com essa mulher. O seu pedido não foi atendido, mas ela continuou insistindo, ela continuou na sua adoração, ela continuou no seu clamor, e aí então a sua fé aumentou, e aí ela recebe aquele elogio. Interessante, pastor, que Cristo tinha uma atitude diferente com cada pessoa. Exatamente. Aquela que carecia de um acolhimento e até de um estímulo, ele ajudou, estimulou. Por exemplo, o ladrão da cruz imediatamente recebeu o perdão e a salvação. A mulher que quebrou o vaso de perfume e ungiu os pés de Cristo. Mas já outros que Jesus muda a atitude e ele quer confirmar a fé. Então ele instiga essa confirmação, essa evidência da fé. Então isso mostra para nós, pastor, que a gente não pode tratar todos de igual forma. Mesmo uma pessoa que faça parte da mesma denominação de outra, ela tem dificuldades diferentes uma da outra. E eu preciso tratar essa pessoa, ter uma atitude com ela personalizada, diferente. Isso mesmo, precisamos da direção do Espírito, né, pastor? Para lidarmos com cada uma dessas pessoas com amor, contato, e que acima de tudo, que ela entenda que a gente ame ela, que a gente está preocupado com ela, de que a gente não quer apenas impor nossas ideias, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mas que acima de tudo, a gente ama ela. E pode ser que em algum momento você não concorde com tudo que a pessoa pensa, mas em que em nenhum momento ela possa olhar para você e imaginar que você não ame ela. Eu conheço pessoas que não concordam comigo em quase nada, mas nós somos amigos. Eu sou amigo dessa pessoa. Não concorda, nós temos vários pontos divergentes, mas são amigos.
Ou seja, eu tenho carinho por aquela pessoa. Eu mando mensagem para ela que estou orando por ela. Então veja, as nossas diferenças, os nossos pontos de alguma forma divergentes, eles não poderão ser motivo para a gente não amar as pessoas. Pastor, eu aprendo também outra coisa com essa história, é nunca julgar a parte pelo todo. Porque é muito comum a gente falar, essa pessoa, ela não crê em Deus, essa pessoa tem outra visão de vida. Não adianta pregar para ela, não adianta ter nenhum esforço por ela, porque ela pertence ao grupo A, ao grupo B, que faz isso e isso e aquilo. Então a mulher cananeia, ela poderia ser julgada pelo todo que ela fazia parte. Mas ali tinha sinceridade, ali tinha fé, ali tinha busca. Então houve o destaque dessa fé dela, ao ponto de Cristo falar que não encontrou em todo Israel uma fé semelhante à dela. Então a gente nunca pode julgar uma pessoa pela nacionalidade, pela religião da qual ela vem, pela verdade que ela conhece naquele momento. Eu preciso sim usar aquela oportunidade, aquele momento, com sabedoria, com tato, com amor, para conduzir a verdade ao alcance daquela pessoa. E até pessoas que, aos nossos olhos, a gente tem uma tendência, pastor, de excluir algumas pessoas do reino. Por exemplo, a mulher que quebra aquele vaso aos pés de Cristo, ela era uma pessoa considerada condenada pela sociedade, por causa da sua vida de adultério. Aos nossos olhos, às vezes, a gente olha para determinado grupo de pessoas e a gente já tem aquelas pessoas como pessoas condenadas ao fogo eterno. Então nós precisamos justamente desse ponto aí que o senhor acabou de falar. Nós precisamos olhar para cada pessoa como uma candidata ao reino dos céus, independente do estado dela, independente se ela é adúltera, independente se ela é um ladrão, independente se a pessoa está vivendo um momento difícil na sua vida, independente se ela já passou por 5 divórcios, como é o caso da mulher samaritana. Independente, nós precisamos olhar para essas pessoas como pessoas que necessitam do evangelho do reino, que precisam serem trabalhadas para que o evangelho alcance elas também. Amém, pastor. Obrigado pela sua participação aqui conosco, no grupo, no chat. Nós temos agora alguns comentários aqui. Obrigado ao Ney Afonso, a irmã Ney Afonso. Ela diz aqui um feliz sábado para todos. E o Rosinaldo Leite comenta, Jesus às vezes parece não dar atenção. No caso da mulher cananeia, ele estava ouvindo para testar a sua perseverança. Foi mencionado aqui, né? Isso mesmo. O Dinho Gujão coloca, Jesus quis testar a fé da mulher e mostrar aos discípulos que ele veio para todo aquele que crê. Isso é importante, né, pastor? Com certeza. Às vezes algumas pessoas têm uma visão nossa de adventistas como se nós fôssemos exclusivos detentores da verdade da salvação. Nós temos um papel como remanescente, mas Deus tem sinceros, essa igreja orgânica, não é? Que está espalhada no mundo todo, essa igreja virtual. Então, pastor, a gente precisa ter essa sensibilidade para nunca se colocar acima dos outros, na verdade, e ter um pouco desse orgulho espiritual, que é um pecado presente lá no meio do povo judeu na época de Cristo, com as lideranças religiosas corrompidas. Esse foi o pecado dos judeus. A vaidade espiritual, pastor, eu acho que ela é mais destrutiva do que uma pessoa que está no mundo perdida, porque a vaidade espiritual, ela me faz querer eu alcançar a salvação pelo aquilo que eu faço, pelas minhas obras, e esqueço da graça, eu esqueço daquilo que eu era. E vai chegar um ponto na lição, que a lição vai trabalhar esse aspecto, a questão do evangelho. O evangelho, ele nos quebra, porque eu começo a dar a outro aquilo que eu recebo de Cristo, essa sensibilidade, esse perdão, ou seja, o mesmo amor que Cristo demonstrou para comigo, perdão. Por que eu tenho que perdoar? Porque Deus me perdoou primeiro. Então, aquilo que o evangelho causa na minha vida, isso me leva realmente a eu agir de maneira diferente para com o meu semelhante. Pastor, a lição propõe que a gente fale um pouquinho sobre como lidar com os nossos amigos, né? Como levar os nossos amigos a Cristo. E aí cita aqui 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 a 4, e diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Verso 4, a tal ponto que nós mesmos
nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Pastor, parece que Paulo está elogiando aqui um aspecto muito importante que deve ter na igreja de Cristo. É uma fé constante e um crescimento no amor ao próximo. O que a gente pode tirar de lições sobre essa necessidade dentro da missão que Deus confere para nós hoje? É interessante, pastor, que Paulo ele sempre procurava destacar aquilo que a igreja tinha de melhor. Você percebe que, quando eu lia as cartas de Paulo, eu até pensava assim, Paulo, essas igrejas eram muito espirituais, né? Porque sempre Paulo começa elogiando, destacando os pontos fortes daquilo que a igreja estava vivendo. Paulo conseguia arrancar um elogio da igreja de Corinto, né? Por exemplo, uma igreja problemática, uma igreja cheia de confusão. Mas é interessante que Paulo ele sempre destacava os pontos positivos na igreja. Então é interessante que a própria lição diz assim, desenvolvendo uma atitude conquistadora, ou seja, Paulo conquistava a igreja, destacando o ponto forte. No caso aqui da carta aos Tessalonicenses era esse amor, né, para com o semelhante. E isso aí, o vosso amor mútuo de uns para com os outros, ou seja, ele destaca esse amor ao próximo que era muito vivo nessa carta aqui que ele escreve aos Tessalonicenses. Então é importante, pastor, a gente sempre olhar para as pessoas e destacarmos aquilo que ela tem de melhor. O problema nosso é que a gente se concentra às vezes naquilo que a pessoa, nos pontos negativos da pessoa. Vou dar um exemplo aqui bem prático, talvez isso facilite um pouquinho. Vamos dar um exemplo que você está fazendo uma caminhada e você encontre 10 pessoas, 9 pessoas fazem um elogio para você. Nossa, como você está bem, como você está... E você fica todo feliz. Mas se uma pessoa, ela destacar um ponto negativo em você, você volta mal para casa. Você esquece dos 9 que fizeram um elogio, né, um elogio para você, e você agora começa a ficar com a sua mente voltada naquela crítica. E às vezes nós destacamos, nós colocamos em muita evidência os pontos do nosso semelhante, do próximo, os pontos negativos, e deixamos de destacar aquilo que a pessoa tem de melhor. Paulo ele destacava o que as igrejas tinham de melhor. É por isso que você vai ver muito elogio. Paulo tinha repreensão também, tinha hora que ele pegava duro. Mas primeiro ele exaltava aquilo que a igreja tinha de melhor. Então, no nosso contato com o nosso semelhante, pastor, eu creio que não pode ser diferente. Nós precisamos olhar para o nosso próximo, olhar para as pessoas em nossa volta e procurar destacar aquilo que a pessoa tem de melhor, o potencial dela. O problema nosso é que a gente sempre quer começar pelos pontos que não está bem. Mas Paulo aqui nos dá uma grande lição. Devemos apresentar a verdade com amor e fazer isso que Paulo fez. Olha o que diz aqui, essa frase aqui, o apóstolo Paulo fazia o contrário. Ele procurava o que era positivo nas igrejas os quais ministrava. Esse era o ponto. Então ele destacava os pontos positivos. E isso realmente fazia com que a igreja criasse um amor por Paulo. E na hora que Paulo ia fazer a crítica, a igreja não ia estar fechada para Paulo, porque de alguma forma ela já deveria ter esse reconhecimento daquilo que a igreja está fazendo de positivo. E parece, pastor, que Paulo até está dando destaque aqui ao ponto dele compartilhar com outras igrejas daquilo que estava acontecendo lá em Tessalônica, como modelo, como exemplo, né? Isso mesmo, pastor, é isso que Paulo está falando, inclusive chegou até nós, né? Compartilhou tanto, falou tanto daquilo que é positivo, que chegou até nós. É aquele ditado, né? Começa a falar de algo e outras pessoas vão sentir desejo. Se você é membro de uma igreja e você só fala mal da sua igreja, porque lá tem um ancião que é assim, tem um ancião que é muito chato. Se você tem um amigo, pastor, e só destaca os pontos negativos da igreja, a tendência desse seu amigo visitar a sua igreja é zero. Então nós precisamos destacar aquilo que tem bom, o louvor da nossa igreja. Nós temos tanta coisa boa para destacar, por que ficar com aquilo que é negativo? E nós vivemos hoje numa geração, pastor, que aquilo que é negativo da igreja, ela cresce. Você posta um vídeo polêmico hoje nas redes sociais contra a igreja, ele alcança 100 mil visualizações, milhares de comentários, mas a igreja, pastor, ela faz tanta coisas positivas. Nós distribuímos cestas básicas, nós atendemos mais de 90 mil famílias nessa pandemia. Olha que coisa extraordinária. Só que às vezes a gente não enaltece os nossos pontos fortes.
E às vezes nós queremos ficar no nosso ponto fraco. E Paulo aqui nos dá uma grande lição. Nós precisamos enaltecer aquilo que nós temos de melhor. Interessante, pastor, que isso coopera com as palavras de Cristo no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Ele diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, ao amardes uns aos outros. Então o amor é uma marca do verdadeiro cristão. Isso mesmo, pastor. Tem até um texto de Ellen White, pastor, que eu gostaria de ler aqui, que é justamente da lição de terça-feira. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria 100 de convenções à verdade, onde agora há apenas uma. Você percebe que a gente prega o evangelho muito mais com gesto, com palavra, com aquilo que somos, do que com aquilo que falamos? É interessante isso aqui, né? Ou seja, haveria mais pessoas, na verdade, se nós vivêssemos mais ela, do que talvez ficássemos apenas com as palavras. É porque todo mundo, pastor, quer ser atraído para um lugar onde ela é acolhida, é amada, onde há respeito, onde há cortesia, educação. Então, se eu não experimento isso dentro da minha comunidade de fé, que é um local de treinamento para o meu crescimento, e até chego a partilhar só notícias ruins da minha comunidade, dificilmente eu vou alcançar meus amigos. Não vai criar o desejo da pessoa querer participar daquele ambiente. Eu não quero ir ali, né? Ali é só confusão. Então vou estar de maneira inconsciente, você está afastando aquela pessoa do reino de alguma forma, né? Ok. Bom, obrigado a participação de várias pessoas, a Norma Laurindo, a Ivanise, ela coloca aqui, Ivanise Daniel, quando olhamos diferentes por conta das atitudes, creio que estaria fazendo acepção. Quando olhamos com amor, nós nos lembramos de quem fomos antes de conhecer a verdade. Devemos nos separar do pecado e não das pessoas. Amém, Vanisa, é isso mesmo. A gente tem que separar das práticas erradas, né, pastor, e não das pessoas. Pastor, como é que eu posso fazer isso na vida prática? Eu tenho um amigo, um conhecido, eu não aprovar algumas atitudes dele, algumas práticas dele, mas amá-lo, procurar atraí-lo para o Evangelho de Cristo. O primeiro ponto é você não precisa julgar o ato. Tem gente, às vezes a gente julga uma pessoa pelo ato. E a gente precisa olhar cada pessoa, todas as pessoas, elas têm de alguma forma, alguma necessidade espiritual para ser trabalhada. Em algum momento, tem uma pessoa que eu prego o evangelho para ela, mas ela ainda não aceitou ainda de maneira plena, de maneira completa. Mas interessante, ela me chama de meu pastor. Ela não vive aquilo que eu prego para ela, mas ela me chama de meu pastor. Um dia essa pessoa me ligou 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, e por um acidente, que eu não faço isso, 2 horas da madrugada eu atendi. Eu vi que era ele, eu acordei naquela hora, eu atendi. E ele estava falando comigo, ele estava bêbado. E ele falou: pastor, estou passando por um problema aqui, estou atribulado, eu preciso desabafar com alguém. Eu fiquei 1 hora de tempo ouvindo ele bêbado, mesmo não concordando com o estilo de vida dele. Mas é interessante que ele não esquece desse ato que eu fiz com ele. Falou: pastor, você sempre me ouve, você sempre tem paciência comigo. Então assim, veja, eu não estou querendo dizer que eu sou modelo, estou contando aqui uma experiência que às vezes a gente não está aqui para julgar e apedrejar ninguém. Ele é uma pessoa que está sendo destruída pelo pecado, alguém que precisa ser amado, alguém que precisa de alguma forma encontrar amor em alguém, para que de alguma forma a minha vida leve ele a causar uma mudança na vida dele, né? Então eu creio que, pastor, isso é fundamental, a gente ter paciência. Porque, já entrando aqui na parte de quarta-feira, o fundamento da aceitação, Cristo foi paciente conosco, né, pastor? A gente dá um trabalhinho para Deus que, se fosse colocar tudo que a gente já fez aí no telão, a gente não ia gostar muito não, né? Só que o problema é que a gente não gosta que... Veja, Deus teve um amor grandioso para comigo, Deus teve paciência, Deus me perdoou, Deus me encontrou, Deus já teve tanta paciência comigo, tantas vezes eu fiz algo de errado que ofendeu a Deus, mas agora Ele está pedindo para que eu também tenha paciência com o meu semelhante. E eu acho que esse é o fundamento da aceitação. O Evangelho me alcança, o Evangelho me transforma, o Evangelho me torna uma nova pessoa, e esse Evangelho agora, por causa desse Evangelho, por aquilo que Cristo fez em mim, eu estou em débito agora. E é isso mesmo, porque nada há que eu faça que mereça a salvação. Eu estou em débito. E uma vez que eu entro em débito, a única forma que eu tenho de compensar e demonstrar esse amor para com o meu semelhante também.
mesmo sendo ainda pecadores, porque Deus nos amou, conforme está lá em Romanos 5, verso 8, que Deus nos ama, mesmo ainda pecadores, mesmo sendo nós pecadores. Ou seja, mesmo estando eu no pecado, o amor de Cristo já é grandioso para comigo. Então, eu preciso também demonstrar esse amor para com o meu semelhante. É por isso que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 15, verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Pronto. Para a glória de Deus. Isso mesmo. Então a aceitação ela vem primeiro de Deus, né, pastor? Então se Deus nos aceitou, por que eu não vou aceitar outra pessoa, não vou acolher, não vou ajudar, não vou ter paciência, sabedoria para lidar com ela e apresentar a ela a verdade com sabedoria, com amor? Me veio à mente agora, e talvez eu possa ajudar alguém. Essa semana eu estava aconselhando um casal que foi traído pela companheira. É muito triste a traição. É muito triste, é amarguroso, ele tem sofrido. Mas eu levei ele a pensar de uma forma. Ele ama a esposa ama dele, tem uma família linda. E eu apelei para o perdão. Eu falei para ele, assim, o que Cristo fez em você? Pense em tudo que o Evangelho fez na tua vida. Pense naquilo que você era. Pensa no perdão que Deus causou na tua vida. E quando você olha tudo o que o Evangelho fez na sua vida, a graça de Cristo sobre você, você percebe que na verdade você ainda está devendo e muito. Então, perdoe, não por ela, não somente por causa dela, ela também precisa sentir o teu perdão, mas perdoe porque um dia tu foi perdoado por Cristo. Esse é o Evangelho, pastor. Nós devemos perdoar, porque um dia Cristo nos perdoou. É igual aquela parábola lá do homem que foi perdoado de uma grande dívida, mas não conseguia perdoar uma dívida pequena. Somos nós. Olha a dívida, olha o que a graça não tem como pagar a salvação. E às vezes a gente maltrata por causa de algo muito menor, por causa de algo inferior. A gente maltrata, a gente magoa. Então, quando o Evangelho, tem uma frase que diz assim, o Evangelho transborda. O Evangelho do reino na minha vida precisa transbordar. O perdão que me alcança precisa alcançar o meu semelhante, precisa alcançar o meu próximo. Isso é o Evangelho do reino. Eu sei que falar nisso é muito fácil, sabe, pastor? Mas esse é o nosso desafio, é vivermos isso na nossa vida. Amém, pastor, amém. Eu tenho certeza que essa é uma trilha que todos nós temos que caminhar de maneira progressiva e pessoal. Não há como a minha caminhada ser igual à caminhada do meu irmão. Cada um vai ter que avançar nesse processo de amor, de luta contra essa natureza, de querer guardar rancor, ódio, mágoa, de tratar as pessoas de maneira preconceituosa. Então a gente tem que lutar contra isso, pedir a ação do Espírito Santo, para a gente poder viver e experimentar essa boa e agradável vontade de Deus, que é o amor, a aceitação, o acolhimento, a receptividade àqueles que vêm com suas cosmovisões, com suas lutas pessoais, com as suas interpretações equivocadas da Bíblia, com a sua formação religiosa diferente da nossa, mas com amor, com carinho, contato. O senhor falou em uma coisa importante, pastor. Eu conheço e já estive com pessoas que no primeiro momento não aceitaram a mensagem, mas aceitaram quem estava levando a mensagem. Mensageiro. O mensageiro. E a partir desse aceitar do mensageiro, a mensagem foi aceita. Então eu creio que mais do que conhecer a Bíblia, mais do que saber de qual textos, conhecer doutrinas, saber citar argumentos da fé, é preciso ser a mensagem. E quando eu sou a mensagem, as pessoas então vão ser atraídas pela vida de Cristo que está brilhando em mim, e aí a mensagem, o conteúdo vai alcançar então o objetivo e o coração das pessoas. A vida de Cristo ela atraía, né? Ela se tornava qualquer um que olhava. Eu lembro quando aqueles 2 soldados saíram para prender a Cristo, quando eles começaram a ouvir, a ver o gesto de que não conseguiram nem prender ele, falou, não, peraí, ninguém nunca falou como esse homem. Então o poder do testemunho, o poder da vida, ele é muito forte, e nós precisamos enaltecer. Para essa nossa geração hoje, mais ainda, precisamos viver esse Evangelho na nossa vida. Amém. O Rosinaldo coloca, Paulo procurava as coisas positivas na igreja, às quais ele ministrava. É claro que não tolerava o erro ou o pecado, mas é disso mesmo que o pecador precisa, de compreensão e amor. E o Cláudio comenta, devemos olhar os outros como uma imagem de nós mesmos,
com a necessidade de Deus e que tem desenvolvimento em velocidades diferentes. Obrigado aí pela participação de vocês. Pastor, a gente está caminhando mais para o final do nosso guia e aqui falar um pouquinho sobre esse ponto de equilíbrio entre falar e viver a verdade, mas ao mesmo tempo expressar e viver o amor. E aí a lição pede para a gente ler aqui a experiência que está relatada em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Vou abrir a Bíblia então aqui para a gente fazer essa leitura. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz a Bíblia. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O outro texto é 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Ok? Já está aqui. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, que é amor, não é? E doutrina. E o último texto é Tito, capítulo 3, verso 4 e 5, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pastor, a gente percebe claramente por esses textos aqui, que existem expressões aqui bíblicas que levam a esse ponto de equilíbrio. Essa busca por apresentar o Evangelho, para não perder a oportunidade de falar a verdade, não ser conivente com o erro, não é? Mas, ao mesmo tempo, ser um instrumento de amor, porque a transformação ela acontece com amor, não é com a palavra seca, teórica. Então, como é que a gente pode hoje, vivendo o momento que estamos, uma circunstância atípica, como é que a gente pode ter talvez ações, atitudes que falem mais alto do que a própria mensagem que a gente acha que é mais importante, pastor? É interessante, né, pastor, que se o evangelho pudesse ser alcançado apenas com o poder da argumentação, não era necessário Cristo ter vindo morrer na cruz, mas o amor ele encarnou, o amor esteve aqui conosco. Então é importante a gente ter isso aqui bem claro, de que o amor ele não está acima da verdade. O amor ele precisa andar junto com a verdade, com a teoria, com o conhecimento. Não é porque eu sei de algo que eu tenho o direito de sair metralhando aí aqueles que não conhecem da verdade. Então a verdade ela precisa ser trabalhada com amor. Jesus tinha muito tato quando trabalhava uma verdade. O próprio apóstolo Paulo, falar a verdade com amor. E esse amor, quando fala nesse amor, precisamos viver mais. Imagina que se a igreja fala muito sobre ação solidária, sobre ajudar o próximo, mas se a igreja nunca fizer isso, se eu nunca fizer isso, eu vou ficar apenas no papel. Esse amor nunca vai ser evidenciado na minha vida. Ação solidária adventista não é um movimento da igreja, ela precisa acontecer na minha vida. Eu preciso ter ações na minha vida de compaixão, de demonstração, de amor ao próximo, né? Às vezes você vai encontrar pessoas que vão estar necessitadas. Eu lembro de um dia eu senti vontade, eu não sou muito consumista, né? Eu procuro segurar bem assim as finanças para a gente se preparar para os momentos de crise. Mas um dia eu me deu vontade de comprar um sapato, pastor, tamanho 38, eu nem precisava dele, mas estava uma promoção na loja, eu comprei. E eu não entendi por que eu comprei. Depois que eu pensei, falei, mas o que eu fiz, né? Aí guardei o sapato. E um dia eu estava passando ali na associação e alguém pediu para eu comprar um sapato para ele. E aí o Espírito Santo falou para mim, naquela hora eu senti o Espírito Santo falando na minha mente, dizendo que aquele era o sapato que eu deveria dar para ele. E eu fiquei na curiosidade, eu falei, mas será que vai ser o mesmo tamanho? Aí eu perguntei, qual que é o seu número, irmão? Ele falou, 38. Que então, coisa, hein? Aí eu falei, vamos em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, olha, Deus já providenciou o sapato para você, eu dei o sapato para ele. Uau. Eu me senti tão bem, sabe, pastor? Ali foi assim, uma experiência assim, tão diferente. Porque, sabe, o amor sai da palavra aqui, do texto, e começa a entrar na vida da gente. E isso, assim, isso contagia. Amém. Isso é algo, assim, prazeroso. Eu acho que essa demonstração que o mundo
está precisando hoje, tem necessidade, né, da gente demonstrar na nossa vida, às vezes com sapato, às vezes com alimento, às vezes já aconteceu também em outros momentos, dar uma carona, eu não sou muito de dar carona, enfim, nós precisamos demonstrar mais o Evangelho na nossa vida. Queria aqui, pastor, fazer uma leitura, veio à mente aqui agora um texto, que é exatamente essa questão da vivência prática da fé. A gente precisa viver a fé, não é? A gente precisa apresentar, pelas nossas escolhas, a nossa fé. Então, quando a gente vive isso, a gente pratica o bem, a gente está testificando a fé que nós temos em Cristo. Eu tenho certeza que todos nós precisamos crescer nessa área, não é? De prática da fé. Nós temos aqui o texto, procurando aqui o texto de Tiago, onde ele fala sobre essa prática do amor, e ele diz assim: finalmente, amigos, está no capítulo 3, verso 8, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo, e para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Interessante que Tiago está nos ensinando aqui que a gente deve, inclusive, quando for contrariado, for maltratado, a gente não deve pagar com a mesma moeda. A gente deve fazer diferente, o oposto. Então isso é um cristianismo sincero, né? Com certeza. Jesus, ele não só ensinou isso, pastor, quando ele ensinou no monte: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, a gente percebe que Jesus viveu isso. Ele amou Judas, aquele que se tornou o seu inimigo. Ele fez uma oração por aqueles que estavam perseguindo ali na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Então Jesus não era só teoria, Jesus era a perfeita combinação de teoria e prática. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Então nós precisamos também viver o que nós pregamos, porque se nós pregamos e falamos tanto em amor, mas não há nada de amor na nossa vida. E um dia, pastor, eu gosto muito de experiência, eu vou finalizar com essa aqui. E um dia alguém bateu na porta, assim, aquelas pessoas, aqueles pedintes, né? Sempre que eu tenho, eu procuro ajudar, mas às vezes você não tem, né? Às vezes você procura ali e não tem. E nesse dia eu não tinha, pastor. Eu não tinha nem um centavo para dar para ele, e ele tinha estacionado o carro, eu fiquei até meio sem graça. E eu baixei o vidro e falei: meu amigo, eu não tenho. Quando eu vi, uma mãozinha bateu no meu ombro atrás, assim, de mim. Era minha filha. Ela tinha R$2 da economia dela. Ela falou: não, pai, dá para ele. E aquilo para mim foi tão assim, tão gratificante, porque de alguma forma o gesto que eu faço tem alcançado também a minha família e meus filhos. Para mim, eu não esqueço desse gesto. Ele é muito poderoso. E veja, eu não pedi para ela dar, ninguém teve que falar nada, mas ela entendeu que aquilo já começa a fazer parte da vida dela também, né? É o exemplo, né, pastor? O ensino ele até pode convencer, mas o exemplo ele arrasta, né? Ele leva, ele influencia. Parabéns aí pela paternidade transformadora. Pastor, nós chegamos ao final, eu queria agradecer, foi muito importante o seu estado conosco aqui, comentando a lição. Faça um convite para todos, parece que à tarde nós temos um programa especial, então convida todos para estarem conosco aqui, a sua última mensagem aqui, e nos dirige em oração ao final para a gente concluir esse momento. Obrigado a você que está conosco. Nós vamos, logo depois da oração que o pastor João vai conduzir, nós vamos ter agora aqui a carta missionária, é uma história de testemunho de uma região bem diferente da nossa, e depois alguns clipes musicais, até começarmos então às 11 da manhã, o nosso culto especial com a série Discípulos, e hoje a reprodução e o crescimento dos discípulos. Pastor. Pastor Fanuel, eu sou muito grato, obrigado pastor Fanuel, sempre nos recebe aqui com muito carinho, é sempre um privilégio para mim poder estar aqui com vocês, e agradeço também a você que nos acompanhou ao longo dessa transmissão, ao Cláudio por várias perguntas aí, é muito bom poder ter essa participação. Depois eu vou dar uma olhada ali no chat e talvez tenha alguma pergunta lá que tenha ficado e vamos tentar de alguma forma atender na medida do possível. À tarde, pastor, vamos fazer um seminário bem interessante, vamos falar sobre pequeno grupo, vamos fazer uma linha histórica dos pequenos grupos, a fundamentação dentro da palavra de Deus. Vai ser um seminário assim extraordinário, eu trabalhei algumas horas nele. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também.
às 15 horas, meu seminário parece que é o primeiro, né, pastor? Nós vamos ter 2 seminários, e se você quiser acompanhar e quiser também ser abençoado com essa palavra, às 15 horas nós estaremos juntos aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família também. Então, podemos orar então, pastor? Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado mais uma vez por recapitularmos essa lição maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus continue nos iluminando, continue nos fazendo compreender a Tua Palavra, mas que acima de tudo, possamos pegar essa palavra e viver ela em nossa vida. Por favor, Senhor, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua misericórdia para vivermos essa palavra na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.